Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, na nossa antepenúltima aula deste primeiro trimestre de 2022 da lição dos jovens. Estamos estudando sobre Jesus no Evangelho de João. Jesus, Filho de Deus, sinais e ensinos de Cristo no Evangelho escrito por João. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 11, antepenúltima lição do trimestre, do dia 13 de março. O título da lição é Sétimo Sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Falamos desde o início que são 7 sinais que João registra, todos eles objetivando a revelação de Cristo como Messias, Jesus como Deus encarnado. E hoje vamos estudar esta ressurreição de Lázaro, um amigo pessoal de Jesus. Uma família especial para Jesus, uma família que recebeu Jesus por diversas vezes em Betânia, na vila de Betânia, vilarejo de Betânia, que distava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. O nosso comentarista cita 2.700 metros, 2 quilômetros e 700 metros. A gente costuma falar cerca de 3 quilômetros. Foi um lugar estratégico para Jesus, uma casa que sempre recebia Jesus e os seus discípulos, e era uma família realmente amiga de Jesus. Quando Lázaro morreu, a gente vai ver aqui as narrativas, né, do texto, as irmãs de Lázaro mandaram um mensageiro até Jesus dizendo assim: vá até Jesus e diga para ele o seguinte: Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Então isso é muito forte, né? Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Nós vamos estudar este sétimo sinal hoje. Texto principal está em João, capítulo 11 e versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não está falando que quem crê nele está morto. Ele diz, ainda que esteja morto. Ele é a ressurreição e a vida. Sendo ele a vida, quem crê nele tem vida. Mas ainda que esteja morto, viverá. Isso é magnífico. Quando nós pegamos esse versículo e aplicamos na totalidade da vida humana, como é lindo quando nós percebemos que pessoas que creem em Cristo realmente vivem, revivem, ressurgem. Quantas pessoas que vieram a Cristo em momento que estavam mortas já, morto espiritualmente, morto socialmente, morto profissionalmente, familiarmente, tudo morto. E quando nós encontramos com Jesus, tudo ressuscita, porque Jesus é o Deus da vida. Olha o que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando Jesus chega na nossa vida, ele ressuscita tudo na sua plenitude. Resumo da lição: Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. Ele nunca perde o controle de nada. Jesus é Deus também, assim como o Pai, e ele tem o controle nas suas mãos de todas as coisas. A leitura do texto bíblico, e o nosso texto bíblico está em João, capítulo 11, versículos 1, 3 e 4, 14, 17, versículos 39 ao 41, versículos 43 e 44. É a nossa leitura, é o nosso texto bíblico, né? Estava, então, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu acho esse texto lindo. Eis que não é qualquer pessoa que está enferma. Está enfermo aquele que tu amas. E outra coisa, outro aprendizado importante desse texto é nós observarmos que aqueles que são amados por Jesus também se enfermam, também se adoecem, também adoece.
Não é porque Jesus nos ama que a gente não vai passar por esses problemas, por essas adversidades. Está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, Jesus já sabia, ele já deu o veredito ali. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha o propósito da revelação aqui. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A gente precisa entender isso. Jesus nos ama e às vezes nós passamos por adversidades. E não é que ele deixou de nos amar. Uma vez que ele nos ama, as adversidades pelas quais nós passamos irão ser um instrumento para a glorificação do seu nome. É isso que nós precisamos entender. Então Jesus disse-lhes abertamente: Lázaro está morto. Eles não tinham entendido, Jesus falou: ó, morreu. Deixa eu falar para vocês, Lázaro está morto. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, olha aqui, Jesus não mandou Marta tirar a pedra. Seria deselegante. A pedra era enorme, Marta não conseguiria empurrar aquela pedra, tinha que rolar a pedra na porta do túmulo, tinha que tirar a pedra, rolar a pedra de volta da porta do túmulo. Jesus não falou, tira a pedra, Marta. Jesus disse, tirai a pedra. Aí Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir, ou seja, desatai-o. Me chama a atenção este texto, assim como na lição passada também, nós estudamos sobre a cura do cego, não é? Cura do cego de nascença. Na lição passada, não, eu até conferindo aqui, na lição de número 9, nós estudamos sobre a cura do cego de nascença, envolveu um contexto familiar. Aqui envolve totalmente a família. Envolve totalmente a família. É claro que nessa família de Marta, Maria e Lázaro, nós sempre vemos aqui, aliás, Maria, Marta e Lázaro, nós sempre vemos aqui a evidência dessas irmãs, dessas 2 mulheres, em relação a Lázaro. Ao que tudo indica que Lázaro era o irmão caçula da família e as mulheres estavam em evidência. Mas eles eram amigos de Jesus. Jesus amava Lázaro também. Maria era aquela que prestava um serviço. Marta era aquela que sentava-se aos pés de Jesus para ouvir. E Lázaro? A Bíblia não fala de uma atitude de Lázaro em relação a Jesus. A Bíblia não fala que Lázaro ajudava Maria, ajudava Marta nos afazeres. E a Bíblia não fala também que Lázaro se assentava aos pés de Jesus. É claro que eu acredito que ele se assentava, mas a Bíblia não fala isso. Porém, a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro. Para estas irmãs declararem isso, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas tinham convicção, elas tinham certeza deste relacionamento. Agora, mesmo não sendo tão explícito este relacionamento de Lázaro com Jesus, é claro que para que elas entendessem que Jesus amava Lázaro, Lázaro tinha um relacionamento com Jesus. E é importante nós aprendermos
que Jesus ama a todos. Jesus ama a Marta, que presta um serviço. Jesus ama a Maria, que se assenta aos seus pés. Mas Jesus ama Lázaro também, que está na casa, que pertence à família. Jesus ama a sua família como um todo. Até aqueles mais problemáticos, Jesus ama. Até aqueles que estão enfermos, prestes a morrer, Jesus ama. É claro que enfermos fisicamente, mas enfermos também espiritualmente. Jesus não deixou de amar porque está enfermo. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. E nem depois que passa pela morte, por problemas. Estamos falando, eu não falo agora de morte física, mas de morte espiritual. Jesus continua amando. Ele morreu, mas Jesus chegou lá para ressuscitá-lo. E é interessante que esse texto envolve esse contexto familiar. E quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus fala, claro, com a família dele, desatai-o. Ou seja, ajudem ele aí. Jesus está dizendo, ele se enfermou no contexto da família. Ele foi ressuscitado no contexto da família. E ele vai ser desatado, desatai-o, desligai, deixai-o ir. Ele vai ficar livre também no contexto da família. Que bênção, que ensinamentos gloriosos que esse texto tem para a nossa casa e para a nossa família. Primeiro ponto. A aldeia de Betânia, sua posição geográfica, o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, estrategicamente escondida. E o terceiro parágrafo, saindo da agitação. Nesse primeiro ponto,
Nesses 3 parágrafos, o comentarista, deixa eu abrir aqui o máximo que eu consegui, ó. Nesses 3 parágrafos, o comentarista está nos posicionando, está fazendo um relato de onde era geograficamente falando. Ele coloca aqui, ó, cerca de 2,7 quilômetros de Jerusalém, quase 15 estádios. Bastava sair da antiga cidade, cruzar o Vale de Cedron, que está na porta de frente da porta oriental de Jerusalém, e o monte para o lado oriental do Monte das Oliveiras, e chegava-se na cidade na aldeia de Betânia. Ela estava estrategicamente escondida, e aqui Jesus saía da agitação. Era um lugar de tranquilidade. Jesus saía dos grandes centros urbanos. Era um lugar de estar tranquilo. Depois, no segundo ponto, o comentarista vai falar sobre o milagre da ressurreição. Ele vai tratar sobre o milagre da ressurreição. A ressurreição de Lázaro era para... Aliás, a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. É difícil, às vezes, nós entendermos isto, que alguns problemas que Deus permite acontecer na nossa casa e na nossa família, Deus permite acontecer para que o nome dele seja glorificado. Não é que Deus induz, não é que Deus faz isto. Tiago diz que quando for tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Mas uma coisa é certa, as coisas vão acontecer, problemas virão, e virão porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, eles não viriam. Mas nós precisamos entender e precisamos acreditar nisto, que esses problemas acontecerão, mas serão para a glória de Deus. Depois, o segundo parágrafo, defunto ou Lázaro. O narrador do texto sempre vai chamá-lo de defunto, mas Jesus sempre vai tratá-lo por Lázaro. Não importa como os outros tratam, pode até tratar como defunto. Talvez na sua família tenha alguém que está drogado. As outras pessoas vão tratar como drogado, como viciado, como a ovelha negra da família, como rejeitado. Mas Jesus sempre vai tratar pelo nome, pela identidade. Perceba que as irmãs não tratam com a designação de defunto. Marta fala com Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele já está morto, mas ela fala, ele é meu irmão, ela considera ele como irmão. O narrador do texto, o escritor do texto, João, está sempre falando, chamando de defunto. É claro que João não está fazendo isso de forma pejorativa. Ele está fazendo isso demonstrando que era esse senso das pessoas que estavam ali naquela casa. Quem estava ali dizia, não, agora ele já morreu, é só um defunto. Aí Marta dizia, não, ele é meu irmão. Aí Jesus dizia, não, ele é Lázaro. Ele é Lázaro, ele é o meu amigo. Jesus designa pelo que ele é, pelo nome. Jesus está sempre designando pelo nome. Pode ser que alguém chame lá o seu parente, isso é um viciado, é um drogado, isso é uma escória da sociedade. Mas você precisa, não, isso é meu irmão. Você precisa considerar isso, ele é o meu filho. Veja o filho pródigo. O pai fala, o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O irmão fala, este teu filho, só falta falar este vagabundo, mas para o pai ele é sempre filho. Para Jesus aqui, Lázaro é sempre Lázaro. Pode estar morto, mas é sempre Lázaro. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. A ressurreição no presente. Marta demonstrou profundo conhecimento teológico, né? Profundo conhecimento teológico na sua conversa com Jesus sobre a ressurreição. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Eu sei. Ela tinha um conhecimento teológico. Aí Jesus diz, não, você está enganado. Ele vai ressuscitar hoje. Jesus está falando com ela, não é só uma expectativa futura. É algo que eu vou fazer já. É algo que eu vou fazer agora. Mas já tem 4 dias, ele já morreu, mas agora eu vou fazer. Ela está dizendo, eu sei que isso aí vai ser lá
no grande dia. Jesus fala, não, eu vou resolver o problema é agora. Sabe o que Jesus está falando com Marta? Você vai voltar ao convívio saudável com o seu irmão. Eu vou restaurar a vida dele para ele voltar ao convívio familiar com vocês. Que mensagem gloriosa que esse texto tem para nós. Terceiro ponto. A soberania de Deus, acaso ou propósito? Foi por acaso que Jesus demorou 4 dias? Não, eu falo que Jesus era um atleta, ele tinha um ministério que ele andava. Jesus demoraria, vamos pensar que considerando a multidão, aquela turma toda, Jesus demoraria 30, 40 minutos para chegar de onde ele estava até Betânia. Mas Jesus esperou 4 dias. Isso não foi acaso, isso foi um propósito. Havia um propósito em tudo aquilo que Jesus fez. Depois, no segundo parágrafo, vivendo os propósitos de Deus. Nós precisamos viver esse propósito. Precisamos viver esse propósito. Lázaro era amigo de Jesus, estava enfermo e era plenamente possível que o mestre chegasse a Betânia para curá-lo. Jesus poderia curá-lo também de longe, como fez com o filho do oficial do rei. Só que a enfermidade de Lázaro e a sua morte tinham um propósito claro e definido: glorificar o Filho de Deus. Então entenda que mesmo aqueles que estão passando por um momento difícil de afastamento do Senhor, na sua família, isso está dentro de Deus. Aliás, Deus tem um propósito para isso. O nome de Jesus vai ser glorificado, creia nisso. E terceiro parágrafo, o soberano intervém. Diante de uma situação que já não tinha jeito, ela diz, Senhor, já cheira mal e já é de 4 dias, ou seja, não tem mais jeito, acabou. Não tem expectativa, a gente não tem esperança mais. Aí o soberano intervém. Jesus chega e diz, eu vou fazer, e é agora. E Jesus ressuscita Lázaro. E é interessante que Jesus chega e chama pelo nome dele, demonstrando que Jesus tem poder sobre a morte. Quando o nome de Jesus ecoa, a morte não pode mais reter Lázaro, segurar Lázaro. Quem está chamando Lázaro agora, permita-me fazer essa analogia. A mãe de Lázaro podia chorar e chamar por ele, a morte diz, não, eu não vou liberá-lo. Maria chorou, clamou por Lázaro, Marta chorou, clamou por Lázaro, possivelmente outros amigos choraram, clamaram por Lázaro, aí a morte diz, não, eu não ouço essas vozes, essas vozes não têm, aliás, eu não ouço, não, essas vozes não têm autoridade sobre mim, mas quando Jesus chama por Lázaro, quando a voz de Jesus ecoa nos domínios da morte, Lázaro, a morte ouve a voz de Jesus e é como se ela dissesse, não, essa voz aí tem mais autoridade do que eu, ele tem autoridade sobre a morte. Quando Jesus chamou também o jovem, o filho da viúva de Naim, na porta da cidade, a cidade de Naim, uma viúva daquela cidade, Jesus parou aquele cortejo fúnebre e diga ao moço, menino, moço, levanta-se. Pronto, a morte ouve a voz de Jesus e não pode reter mais aqueles que estão nos domínios da morte. A voz de Jesus vai chegar nos domínios da morte em relação à sua família, à sua casa, e vai trazer de volta aquele que as pessoas pensam que não voltará mais. Ele vai fazer de novo aquilo, vai fazer ter vida de novo no lugar onde não tem vida e no lugar onde as pessoas pensam que não terá mais vida. A voz de Jesus vai chegar lá e vai ressuscitar. Com essas palavras, nós encerramos esta antepenúltima lição do nosso trimestre e na aula que vem estudaremos a penúltima lição. Deus te abençoe e creia nesta verdade. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes.
Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.